Podemos assentar, meus amados irmãos em Jesus Cristo. Quero acolher a todos aqui presentes e também aqueles que hoje farão a sua catequese de preparação para o sacramento do batismo, sacramento tão importante na nossa fé cristã católica. Queridos, hoje vocês ouviram um evangelho em que parece que Jesus está mudando a lei, e não é verdade. Jesus está dando cumprimento profundo à lei divina. O profeta Isaías, 500 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele fez uma denúncia ao povo religioso do tempo. Ele dizia assim: olha, vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. E Jesus vem completar essa denúncia do profeta Isaías para uma religião e uma sociedade que só limpava o copo por fora e por dentro deixava o copo sujo. Eles transformaram, eles quem, né? Uma série de leis, uma série de normas, transformaram os 10 mandamentos em 613 prescrições. E estas 613 prescrições, elas corrigiam jeito de vestir, jeito de falar, jeito de andar, linguagem corporal, mas não se preocupavam com o que havia dentro do coração do ser humano. Então, o mesmo povo que dizia assim, não matarás, era capaz de ser preconceituoso com os outros, era capaz de ofender os outros, era capaz de matar os outros através da fofoca, porque a língua, o julgamento é uma forma de matar. Mas eu cumpri a lei porque eu não estou assassinando ninguém. Então, as leis foram mudadas para acobertar a libertinagem humana. Não comete adultério, mas também não deixa de cobiçar as coisas alheias, as pessoas casadas. Dizia que era a favor da vida, mas em contrapartida estimulava a violência e não fazia nada para acabar com as desigualdades entre as pessoas. Por isso Jesus disse, olha, nós precisamos cuidar do nosso interior. Precisamos ter cuidado com o que acontece dentro do nosso coração. E para ilustrar isso bem, meus irmãos, é o 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Não adianta a gente seguir o preceito de não matar e a gente ser a favor do aborto. E não adianta a gente ser contra o aborto e ser a favor das pílulas anticoncepcionais e vendê-las nas farmácias. Não adianta a gente não matar e ser a favor da indústria e do comércio de armas que matam e recebem mais dinheiro do que para matar a fome das pessoas. Então, é incoerente dizer que não cumpre o mandamento de não matar e ser a favor da cultura de morte. A morte existe em diversos aspectos e a gente não pode ser somente contra o aborto. A gente tem que ir além disso. A gente tem que ser a favor do aborto e a favor da vida, não só na vida intrauterina, mas ser contra a eutanásia também. As mesmas pessoas que levantam a bandeira contra o aborto têm que ser contra a comercialização de pílulas anticoncepcionais que são abortivas. Tem que ser contra o assassinato de idosos que não é por morte natural, que é a eutanásia. A Itália, por exemplo, um país do berço do catolicismo, legitimou a eutanásia. E mesmo que um dia o nosso país venha legitimar o aborto, nós nunca legitimaremos. E nós não somos só contra o aborto, a gente é a favor da vida. Por isso que a gente tenta diminuir as desigualdades. Uma pessoa morre por dentro, um pai de família, por exemplo, ele morre por dentro quando ele não tem um emprego digno. Quando ele não consegue, por exemplo, sustentar sua família, isso é uma morte para ele. Ele morre por dentro. E aí o recurso dele, o vazio dele se destrói. A morte, ela tem várias faces. Por isso, a religião do tempo de Jesus era chamada de farisaica, porque ela pregava contra a morte, mas não pregava contra o ódio.
Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, 5º mandamento, não matarás. Eu, porém, vos digo hoje, olha Jesus atualizando o mandamento. Todo aquele que se encoleriza contra seu irmão já é réu em juízo. Olha a diferença. Jesus está fazendo o mandamento não mais contra a lei externa, mas contra o sentimento no interior do ser humano. Eu pergunto a vocês, antes de alguém chegar a assassinar o outro, esse alguém cultivou raiva dentro do seu coração, sim ou não? Então o pecado está ali ou está aqui? Está aí, está aqui. É mais difícil a gente corrigir o erro aqui do que lá. Agora, é mais fácil a gente apontar e condenar quem assassinou, quem foi homicida. Mas não nos esqueçamos, antes de um esposo agredir uma esposa dentro de casa, antes da esposa agredir o esposo, ou o pai ou a mãe agredir os filhos, ou vice-versa, teve muito ódio dentro do coração. Teve muita cólera. E é ali que surge o germe de toda a violência na nossa sociedade. Quem produz os bilhões de dólares para as armas não está pensando na defesa da vida. Está pensando em matar. Não tem outra explicação. Por isso mesmo é que nós, a igreja no Brasil, vai falar nessa campanha da fraternidade sobre a fome, porque ela é cultura de morte. Os bilhões que são gastos com armamento não justificam a fome e as pessoas passando necessidade. E não adianta irmos muito longe, aqui mesmo na nossa Guaratinguetá, uma cidade tão rica, próximo de 2 dos maiores polos do país, que é a capital São Paulo e o Rio de Janeiro. Não tem cabimento a gente ter entre nós pessoas passando necessidades. E por não ter cabimento, é que nós precisamos lutar contra essa cultura de morte. Tentarmos diminuir essas desigualdades com a nossa caridade cristã, com a nossa solidariedade cristã. E aqui, meus irmãos, isso é muito importante, porque não precisamos somente levantar a bandeira de não matarás. É não cultive ódio no seu coração. Eu pergunto a vocês, é possível alguém dizer assim, escrever na sua camisa, não matarás, mas ser de mal com seu vizinho, falar para o seu filho assim, ó, se alguém bateu, bata também. É possível isso, sim ou não? E como é possível? E como isso existe? Se reveste por fora o copo, mas por dentro está sujo. Por isso que Jesus uma vez comparou a religião do seu tempo com um sepulcro caiado. Sabe o que é cal? Antigamente tinha-se o costume de revestir os túmulos com cal. Então ele ficava bonito por fora, mas por dentro não estava bonito. E aí, meus irmãos, na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão, a gente vai entender por que Jesus foi parar aqui, ó. Sabe por que Jesus foi parar aqui? Porque ele denunciou isso. Ele não deveria ter mexido nisso, porque todo mundo que denuncia mentira não acaba bem. E Jesus mexeu onde não deveria, entre aspas, né? Ele denunciou uma religião no seu tempo e um sistema político falso, mentiroso. E essas pessoas se juntaram e disseram assim, a gente tem que calar esse homem. A gente não pode deixar ele vivo. Pilatos até tentou, vocês lembram? Pilatos fez o quê? Lavou as mãos. Pilatos tentou se sair. Mas o Anás e o Caifás, que eram sumos sacerdotes, disseram, não, a gente quer ele morto. Crucifica. Não deixa ele vivo, porque ele é perigoso para nós. E com isso, meus irmãos, Jesus destruiu o sistema da mentira por dentro. Mataram ele,
mas não mataram os cristãos. Ele ressuscitou, continua vivo, continua eterno em nossos corações e em nossas vidas. E é sempre uma preocupação cuidar do homem interior, da mulher interior. De dentro de nós é que começam as coisas boas e as coisas ruins. E para concluir, no tempo de Jesus, e tem alguns resquícios no tempo de hoje também, as pessoas tinham certo receio de comer certas comidas, porque elas diziam que eram sacrificadas aos ídolos. Aí Jesus olhava aquilo, os judeus não comiam carne de porco. Aí Jesus disse assim: opa, vocês ficam tão preocupados com a comida externa, o problema está dentro de vocês. Não é o que vem de dentro para fora que contamina o homem, mas é o que sai de dentro de vocês. São as mentiras, são os julgamentos, são os preconceitos. O que sai de dentro contamina muito mais do que o que vem de fora para dentro. Jesus inverteu a lógica. As mesmas pessoas que preconceituavam os que comiam carne de porco eram as mesmas pessoas que pagavam de santo na sociedade. E Jesus rasgou o véu da mentira e da hipocrisia. Tirou esse véu. Revelou o que não havia de sincero na sociedade. Revelou o que não havia de verdadeiro nas pessoas. E para concluir mesmo, meus irmãos, tenhamos muito cuidado com todos os falsos moralismos. Dentro da Igreja Católica também existe muito. Tem muito padre, muito bispo pregando falso moralismo. Condena isso, condena aquilo, condena tal roupa, condena tal fala, mas não se preocupe em diminuir as desigualdades e as culturas de morte entre a gente. São causas muito mais profundas, são causas muito mais dolorosas que ferem a cada um de nós. Por isso mesmo, peçamos nessa homilia de hoje, nesse Santo Evangelho, a graça de nós cuidarmos deste homem interior, desta mulher interior. E antes de não matar, a gente cuide de não se encolerizar, de não cultivar raiva, de não cultivar ódio e de não destilar isso nas redes sociais e de não incentivar isso através do WhatsApp, do Facebook, da internet, dos sites da vida. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.